Nesse vídeo falaremos sobre endereçamento IPv6, mais especificamente sobre a estrutura dos endereços IPv6. O esgotamento dos endereços IPv4 tem sido uma preocupação central do pessoal que gerencia a internet no mundo. Com o espaço de endereçamento bastante limitado, bastante restrito, com a possibilidade de endereçar 4,3 bilhões de endereços no mundo, o esgotamento do endereçamento IPv4 se tornou inevitável, principalmente depois da criação da internet das coisas, em que temos uma série de dispositivos e gadgets que se comunicam na rede. É claro que o NAT ele trouxe uma sobrevida ao IPv4, permitindo que vários dispositivos se comunicassem através da rede utilizando um único endereço IPv4. Mas isso não resolve o problema central do esgotamento do endereçamento IPv4, além de adicionar uma sobrecarga importante na rede com tradução de endereços e quebrando a estrutura, a ideia central do endereçamento de rede, que é a comunicação fim a fim, em que um host qualquer consegue se comunicar diretamente com outro host qualquer dentro da rede. O NAT também traz uma falsa sensação de segurança, e o que não é interessante, uma vez que as pessoas deixam de empregar ou de utilizar recursos de segurança por acreditar que o NAT ele já faz essa segurança. O IPv6 é a solução central. Ele é interessante primeiramente porque ele resolve o problema do esgotamento do endereço, ele traz alguns recursos importantes de segurança, ele utiliza a, as boas ideias, as coisas boas do IPv4 e implementa e incrementa com novas ideias e novas possibilidades, além de simplificar alguns processos, como o processo de criação de subredes. Então, falando um pouquinho de segurança, o IPv6 ele já suporta IPsec nativo e algumas questões de roteamento que eram feitas utilizando endereçamento público pode agora ser feita utilizando alguns endereços mais restritos do IPv6, o que também agrega insegurança. Então, o IPv6 ele é a solução definitiva para o nosso problema do esgotamento. Além disso, a gente percebe já há algum tempo que os endereços IPv4 eles têm sido eles têm esgotado, né? As grandes instituições, a IANA, que distribui esses endereços, aponta para a exaustão do espaço de endereçamento nos RIRs regionais, nos grandes RIRs, desde 2012 até com uma previsão de esgotamento na África aqui no início dos anos 2020. Né? Então, a solução definitiva para esse esgotamento é realmente a implementação do IPv6. Mas a gente sabe que essa implementação não é simples, não é trivial, e o IPv4 e o IPv6 vão coexistir durante algum tempo. Então, para que esses dois endereços, para que essa transição aconteça de forma fluida, permitindo a comunicação tanto de redes que trabalham com IPv4 com redes que trabalham com IPv6, existem três técnicas importantes que permitem essa coexistência. Então, a IETF criou vários protocolos e ferramentas que permitem que os administradores de redes possam fazer essa migração gradual do IPv4 para o IPv6. A primeira estratégia, a estratégia mais indicada, inclusive, é a pilha dupla, em que nós temos tanto o IPv4 quanto o IPv6 rodando e sendo executados nas máquinas. Então, nós temos aqui um cenário em que um host vai executar pilha dupla, IPv4 e IPv6. Nós temos uma infraestrutura central que também executa a pilha dupla, né? E um host final que tem a pilha dupla. Vamos imaginar que aqui seja um site de internet e esse site ele oferece páginas web. Quando esse host tenta acessar um site que possui uma página web, por exemplo, e ele quer acessar essa página, o primeiro passo primeiramente é feita uma requisição DNS.
Nessa requisição DNS, é retornado ao host solicitante um endereço IP, que pode ser IPv4 ou IPv6. Se o endereço retornado, se entre os endereços retornados for existir o endereço IPv6, a preferência é que a comunicação se dê por IPv6, uma vez que os dois hosts eles utilizam IPv6. Agora, se o host de destino só suportar IPv4, então o host de origem vai comunicar com IPv4. Ou, em um outro cenário, considerando que o host solicitante só rode IPv4, o host de destino suportando os dois protocolos, IPv4 e IPv6, então ele pode responder por IPv4. De qualquer forma, é importante que toda a estrutura ela suporte tanto IPv4 quanto IPv6. No entanto, essa não é uma realidade ainda em que todos os hosts da rede suportam IPv4 e IPv6. Enquanto isso ainda não for uma realidade, enquanto ainda existirem redes, subredes ou caminhos que só suportam IPv4, é possível fazer o tunelamento. No tunelamento, nós temos uma origem e um destino que suportam IPv6, e aqui considerando apenas o suporte IPv6, né? Se eles suportarem IPv4, se algum deles não suportar IPv6, mas suportar IPv4, então a comunicação ela pode ser feita por IPv4. Agora, considerando uma origem e um destino que só suportem IPv6, é possível criar um túnel entre roteadores que suportam a pilha dupla. Né? Então, é importante que esse roteador, que esses dispositivos suportem tanto IPv4 quanto IPv6. E aí, entre esses dispositivos, né, considerando que essa parte da infraestrutura ela suporta só IPv4 e nessa parte suporta IPv6, por isso esse roteador ele precisa suportar ambos os protocolos. Então, uma vez que nessa parte da infraestrutura nós temos apenas a existência do IPv4, é possível criar um túnel IPv4. Nesse túnel, os pacotes IPv6 eles são encapsulados em pacotes IPv4. Existem várias formas de fazer tunelamento, mas uma das formas é criar um pacote IPv4 UDP, que é o pacote mais simples, colocar o endereçamento IPv4 no cabeçalho de endereçamento e todo o conteúdo do pacote IPv6, inclusive os cabeçalhos IPv6, serem colocados como payload do pacote. Nesse caso, quando o pacote chegar neste roteador, é possível desencapsular a parte do UDP, retirando o payload e passando o payload para o próximo salto, e aqui, nessa parte, é possível fazer a comunicação por IPv6. Existem outras técnicas também, como o NAT, NAT IPv4, né, em que nessa parte da comunicação, a comunicação acontece por IPv6, e esses hosts aqui vão fazer traduções. O problema de usar tunelamento é que isso gera uma sobrecarga importante na rede e uma sobrecarga que pode ser desnecessária, além de colocar um processamento extra, uma vez que é preciso fazer todo o endereçamento, a criação de todos os cabeçalhos no meio do caminho, então alterando a estrutura. E isso quebra mais uma vez a comunicação fim a fim também. Uma outra estratégia para fazer a interligação de redes que tem IPv4 e IPv6 e agora permitindo que se tenha um lado conversando com IPv6, suportando a estrutura IPv6, do outro lado suportando IPv4, é possível então ter um roteador que faça o NAT64. NAT64 vai fazer a tradução do protocolo IPv6 para o protocolo IPv4. Então, aqui nós temos todo o processo do NAT, que é traduzido para endereçamento IP, uma vez que um host ele manda um pacote com cabeçalho IPv6, esse roteador ele vai fazer a alteração desse cabeçalho e colocando o cabeçalho do IPv4. Isso novamente gera uma sobrecarga importante na rede em um dispositivo que ele é muito importante e ele é central no processo de comunicação.
Isso insere na nossa rede lentidão e uma sobrecarga de dados, e uma sobrecarga de processamento que é bastante importante. Então, o ideal ainda, nesse processo de transição, é que se use a pilha dupla, IPv4 e IPv6, em toda a infraestrutura ou na parte possível da infraestrutura, para permitir uma comunicação mais limpa e mais fluida. E vamos então entender como funciona o endereçamento IPv6. Então, os endereços IPv6 eles são compostos por 128 bits. Lá no IPv4 nós tínhamos um espaço de endereçamento de 32 bits e esses 32 bits eles eram representados em uma notação decimal. Agora, o IPv6 ele tem um espaço de endereçamento de 128 bits, o que é muito maior do que o IPv4, permitindo 2 elevados na 128 endereços. Isso dá um total de 341 decilhões de endereços e acredita-se que esses endereços sejam suficientes para uma comunicação, para endereçar todos os dispositivos na internet durante uma quantidade bastante importante de tempo. Então aqui eu tenho uma tabelinha com as equivalências dos endereços, nós não precisamos pensar em conversões de endereço, aqui é apenas para nós entendermos o funcionamento dos endereços. Então, todo o endereço que está no cabeçalho, ele é em binário, né? A representação no IPv4, ela é dada em decimal, e no IPv6, a representação é feita em hexadecimal. Ok. Quando a gente tem um endereço, esse é um endereço padrão do IPv6 2001, DB8, alguma coisa, nós estudaremos essa estrutura daqui a pouquinho. Então, esses bits, nesse espaço aqui, a gente tem 16 bits, tá? Então, antes no IPv4, nós tínhamos 4 octetos. Agora, os campos, os campos do IPv6 são representados no que a gente chama de hextetos, ou seja, conjuntos de 16 bits. Esses 16 bits, eles são agrupados em 4 bits, então nós temos 4 números binários, 4 bits, né? E esses 4 bits, eles são representados por um caractere ou dígito hexadecimal. Então, esse conjunto, então, de 4 bits, ele é representado, ele é agrupado e ele gera um número em hexadecimal. Então, aqui nós temos a representação, 2001, nós temos os 16 bits, aqui a sequência binária e a posição do bit dentro desse conjunto de 4 bits, né? Então, aqui eu tenho a posição 1, 2, 4, 8, similar ao endereçamento IPv4, né? Então, essa representação aqui vai gerar o número 2, essa representação vai gerar o 0, aqui vai gerar o 0 e aqui vai gerar o número 1, tá? Então, a gente pode ter dentro deste campo caracteres ou números variando entre 0 e F. O formato de representação, então, é feito em hextetos. Nós temos aqui 8 hextetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esses hextetos, eles são separados por 2 pontos. Nesses hextetos, nós temos valores variando entre 0 e F, aonde cada conjunto eu vou ter uma letra, então quando eu tiver 0000, eu vou ter o valor 0. Se eu tiver 1111, eu vou ter o caractere F. Então, nós temos 8 hextetos, cada hexteto tem 4 dígitos ou caracteres hexadecimais. Então, essa informação é importante. Eu tenho 8 hextetos e 4 caracteres hexadecimais. No IPv6 não existe a diferença entre maiúscula e minúscula. Lembrando que os endereços, eles são, na verdade, em binário. Se eles são em binário, a representação hexadecimal é apenas uma representação para humanos. Então, não faz diferença se ela é escrita em maiúscula ou minúscula. Tanto faz a escrita em letras maiúsculas ou minúsculas, tá?
No IPv6, o hexteto é, é um termo não oficial usado para se referir a um segmento de 16 bits ou 4 valores hexadecimais. Então, o endereço IPv6 é formado por 8 hextetos, cada hexteto com 4 valores hexadecimais. E aqui a gente tem um exemplo do endereço IPv6, onde nós temos o valor 2001, DB800001111 e uma sequência de zeros e 200 no final, né? E aí você pode observar que esse endereço ele é cheio de zeros, é um pouco complicado, bastante longo. Então, esses endereços eles podem ser abreviados. Nós temos um atalho aí, uma representação abreviada dos endereços, o que nos gera alguma facilidade que vai ser interessante na hora de fazermos as configurações dos endereços. A nossa primeira regra de representação é omitir os zeros à esquerda. Então, imaginamos que eu tenho a sequência 01AB, eu posso tirar o zero à esquerda, sempre à esquerda, tá? Não pode ser zeros à direita. E eu posso colocar essa representação como 1AB, sabendo que cada campo, cada hexteto tem 4 caracteres hexadecimais. Se tiver 3, o caractere faltante é um zero, né? Então, aqui nós temos a sequência 09F0. Eu posso tirar o zero à esquerda, nunca o zero à direita. Então, o zero à direita precisa permanecer. Aqui eu tenho 0A00. Bom, posso tirar esse zero aqui e o restante precisa permanecer. Se eu tiver uma sequência maior, 00AB, posso escrever só AB. Se eu tivesse só o B, 0000B, eu poderia escrever apenas B, né? Então, essas são as possibilidades de endereçamento. Então, aqui nós temos um exemplo de formato, o formato completo, que é o formato preferencial, tem o endereço 2001, DB800110000000000 e 0200. Como eu posso escrever? 2001, omitir esse zero, DB8, posso omitir uma sequência de zeros, mantendo apenas um, aí eu mantenho vários uns, aqui eu não tenho zero para omitir, eu posso omitir esses zeros aqui e mantendo apenas esse, posso omitir essa sequência também, mantendo apenas esse, e posso omitir essa sequência, mantendo apenas esse zero. E aí eu omito o zero à direita. Bom, mas dá para melhorar, né? A gente ainda tem uma sequência considerável de zeros aqui. Aí vem a nossa segunda regra. Quando eu tenho uma sequência grande de zeros, eu posso substituir essa sequência por 2 pontos, 2 pontos, tá? Só que isso pode ser feito apenas uma vez dentro da sequência binária. Então, considerando que eu tenho o endereço 2001, DB8, 0011, uma sequência de zeros e 0200, o que eu posso fazer? Omito os zeros à esquerda, né? Aí eu tenho uma sequência de zeros aqui e uma grande sequência de zeros aqui. Bom, vou omitir essa sequência de zeros e mantenho um deles. Vou escrever a sequência de uns e aqui eu vou colocar 2 pontos, 2 pontos, né? E aí eu vou omitir esse zero à esquerda. E aí nós temos o endereço compactado. Porque isso pode acontecer apenas uma vez no meu espaço de endereçamento. Imagine que eu tenho essa sequência aqui. Eu tenho 2001, uma sequência de zeros, beba, mais uma sequência de zeros, café lá no final, né? Como são endereços hexadecimais, a gente consegue brincar ainda com algumas letrinhas, né? E escrever algumas palavrinhas. Se eu compactasse esse endereço nesse formato, nós teríamos o que chamamos de ambiguidade, porque para trazer esse endereço aqui para o formato completo, poderia ter essa sequência, que é, no caso, a sequência que a gente tem inicialmente, mas eu também poderia sugerir que a sequência é esta daqui, o que gera um erro
no endereçamento. Então, a sequência, para omitir sequências de zeros, é permitido omitir uma sequência inteira por 2 pontos, apenas uma vez no espaço de endereçamento. E o que a gente faz com o restante? Bom, omite então os zeros à esquerda. É interessante fazer a omissão da maior sequência de zeros. E se eu tiver sequências iguais, então tanto faz fazer a omissão do primeiro ou da segunda sequência de zeros. Será que você entendeu como faz isso? Bom, vamos praticar um pouquinho. Considere a seguinte sequência de endereços, tá? Nós temos aqui 10 endereços. Eu vou pedir para você pausar o vídeo e escrever esse endereço no formato compactado. Depois você despausa o vídeo, que eu vou dar a resposta no próximo slide. Está aqui a resposta dos endereços no formato compactado. Note que nós temos a omissão de vários zeros e uma única sequência de 2 pontos, 2 pontos. É importante notar a sequência do número 10. Olha só, se observarmos que nós temos uma sequência somente zeros, nós podemos omitir colocando apenas 2 pontos, 2 pontos. E este é um endereço especial dentro do endereçamento IPv6. Agora vamos fazer o processo contrário. Considerando um endereço no formato compactado, traga esse endereço para o formato completo. Pausa o vídeo, faça o endereçamento e depois veja a resposta no slide seguinte. Pronto, essa é a resposta para o endereçamento. E aqui, no finalzinho, olha só, nós temos esse endereço que é muito interessante. Esse é o endereço do loopback, né? 2.2.1, e aí ele é uma sequência grande de zeros, aonde eu tenho apenas o valor 1. Então, essa é a representação dos endereços IPv6. A partir de agora, nós vamos trabalhar com esses endereços para o endereçamento de rede.